Meus irmãos, eu preciso nesta noite, em nome de Jesus Cristo, vos dizer ou vos anunciar algo peculiar. Não estava nos meus planos durante a semana dizer isso para os irmãos, mas algumas pessoas me procuraram no trabalho, na família, algumas pessoas que eu conheço há um tempo. E eu vejo que tem muitas pessoas passando por esse tipo de problema, e Deus me inclinou justamente vos ensinar algo nesta noite, em nome de Jesus Cristo, que talvez não dê mais para segurar e para deixar de vos anunciar em nome de Jesus. Queria meditar convosco no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Vamos ler algumas partes deste capítulo em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 23. Aleluia. Glória a Deus. No final do culto, eu vou dar uma oportunidade para a Tati trazer o versículo que ela separou para nós, em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 23, a partir do versículo 1, está escrito assim. Jesus então dirigiu-se às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis suas ações, pois dizem, mas não fazem. Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo se dispõem a movê-los. Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filactérios e largas franjas. Gostam do lugar de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de receber saudações nas praças públicas e de que os homens lhes chamem de mestres. Versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque bloqueais o reino dos céus diante dos homens, mas vós mesmos não entrais, nem deixais os que querem entrar. Versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que devorais os bens das viúvas, com o pretexto de fazer longas orações. Por isso mesmo sofrereis condenação mais severa. Versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que edificais os túmulos dos profetas e enfeitais os sepulcros dos justos, e dizeis, se estivéssemos vivos nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices deles no derramar do sangue dos profetas. Com isso, testificais contra vós, que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Versículo 31. Serpentes, raça de víboras, uma vez de escapar ao julgamento da gerena, do inferno. Por isso vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis em vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. E assim o sangue do justo será derramado sobre a terra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa talvez seja uma das passagens mais fortes do nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, não estava em plano de dizer isso para os irmãos hoje, mas é necessário. Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, eu quero lhe agradecer por este culto que só nos dá a graça de prestar diante de Ti. Que as nossas mentes sejam cativas, levadas cativas junto ao Teu trono de graça em nome de Jesus. Que o Senhor nos inunde, nos visite com a Tua santa presença. Que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus e que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, ter um culto maravilhoso e abençoado na presença do Senhor. Renova aqueles que estão fracos, traz a nossa atenção para a Tua presença em nome de Jesus, nos ensina a Tua verdade e que o nome do Senhor seja glorificado e que todo o poder das trevas sobre a igreja do Senhor, todo o peso do diabo seja repreendido agora em nome de Jesus. Nos abençoa, os Teus anjos estejam aqui e nos acompanhem
acompanhe e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Poder assentar em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, nós, alguns há poucos dias, alguns há mais anos, nós estávamos, como diz a palavra do Senhor, sem Deus e sem esperança no mundo. Sem perspectivas aqui. Nós estávamos como as pessoas do mundo, desviados do nosso Senhor Jesus. Nós não havíamos nos convertido ainda. É interessante que a palavra do Senhor, ela chega a nós e ela nos diz que quando nós estávamos desviados do caminho dele, que nós não éramos simplesmente pessoas desviadas ou alheias ao Evangelho, mas o Evangelho ele chega a nos dizer que nós éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus, desviados de todo o caminho do Senhor. Nós não tínhamos Deus e nem esperança neste mundo. Toda a nossa perspectiva estava em conquistar coisas neste mundo, acreditando que nunca morreríamos ou que todos os bens que nós acumulássemos aqui iriam de alguma forma nos manter eternamente. Mas aí nós começamos a perceber e entender, alguns de uma forma, outros de outra, nós começamos a perceber que os bens deste mundo eles não conseguem satisfazer a nossa alma. Nós começamos a perceber que chega uma hora que por mais dinheiro que nós possamos ter, mais bens que nós possamos ter, chega uma hora que nós vemos que não passa de vazio, de nada, como diz Eclesiastes, que não passa de vaidade. E nós às vezes, muitas vezes, quantos de nós, muitas vezes, nós corremos atrás do vazio, corremos atrás de coisas que não faziam sentido, nos preocupamos com coisas que nós não precisaríamos ter nos preocupado, porque a nossa mente não estava focada em Deus, muito menos na eternidade, a nossa mente estava focada em conquistar coisas deste mundo. E aí, Deus ele foi trabalhando em nossos corações. Enquanto nós estávamos ali sendo inimigos dele, fazendo todo tipo de abominação e realizando todo tipo de coisa que é desagradável ao Senhor. A nossa vida era cheia de rapina, como diz a palavra aqui que nós lemos. Nós éramos sepulcros caiados, belos por fora, bem enfeitados, mas por dentro estávamos cheios de ossos podres e podridão. Não havia luz em nós. Estávamos cheios de mentira, de maldade, de inveja, de arrogância. E nós não fazíamos nada que agradasse ao Senhor. Inclusive Isaías, ele chega a nos dizer que até mesmo quando nós estamos afastados do caminho de Deus, que até mesmo as nossas melhores obras são como trapos de imundície diante do Senhor. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, é necessário que nós entendamos que nós não temos a menor capacidade de nos aproximar do Senhor. Não há nada que nós, não há nada que eu, não há nada que a Chile, irmão Carlos, possamos fazer para nos achegar diante de Deus, para vencer os nossos pecados, para vencer a Satanás. E é justamente por isso que ele veio à terra em nome de Jesus. Ele veio à terra porque ele sabia da nossa incapacidade. Ele veio à terra porque ele sabia que por melhor que nós fôssemos, nós não conseguiríamos vencer o nosso pecado. E aí 2000 anos atrás, o próprio Deus ele vem à terra, encarna em Jesus Cristo, em nome de Jesus, com uma missão, com o objetivo de nos livrar do pecado em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós estávamos escravizados sobre o peso do pecado, como nos diz Romanos, de modo que já não era mais nós quem realizávamos as nossas ações, mas era o próprio pecado que habitava em nós. Quantas vezes, meus irmãos, em nome de Jesus, nós podemos puxar na nossa memória nesse momento, quantas vezes nós queríamos fazer o bem, quantas vezes nós queríamos agradar ao Senhor, quantas vezes nós reconhecemos que a lei de Deus era boa, perfeita e agradável, mas a única coisa que se nos apresentava a nós era o mal, era o pecado, era a maldade. Nós queríamos vir à igreja, nós queríamos obedecer, queríamos parar de mentir, queríamos parar de nos prostituir, mas a única coisa que nos apresentavam era essas maldades, e era justamente aquilo que nós realizávamos. Aleluia. Porque em nome de Jesus, não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Nós não conseguimos, nós não temos força. Foi por isso que ele veio, ele morreu, ele foi crucificado em uma cruz por livre e espontânea vontade, para que o sangue de Jesus Cristo nos purificasse dos nossos pecados, das nossas maldades, em nome de Jesus. Para que nós, em nome de Jesus, viéssemos a morrer para nós mesmos, a morrer para o nosso pecado, a morrer para a nossa carne, a morrer para as nossas maldades, para viver uma vida nova diante de Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então ele veio justamente por isso, para que nós fôssemos livres em nome de Jesus. Nós antes éramos vazios, antes éramos fracos, não tínhamos vida abundante, como a Chile disse agora há pouco, nós não tínhamos essa vida.
nossa perspectiva, o nosso tesouro estava aqui, mas quando Ele veio até nós, e Ele nos encontrou em nome de Jesus, como encontrou Ednei e a Ivonete, Ele veio e nos encontrou em nome de Jesus, e agora nós temos uma perspectiva e um tesouro que nós acumulamos, que vale muito mais do que carro, ouro, casa, dinheiro e coisas desse tipo. Ele é um tesouro inextinguível, que o ladrão não pode roubar, a traça não pode correr, ele está muito bem seguro nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós estávamos presos pelo nosso pecado, escravizados por Satanás e pelo pecado. Mas Ele veio em nome de Jesus. Ele quebrou todas as amarras de Satanás em nome de Jesus. Ele nos libertou para a vida abundante que nele tem em nome de Jesus Cristo. Ele nos chamou para a liberdade em Cristo em nome de Jesus. Ele quebrou as algemas que estavam sobre nós. Ele tirou o jugo de Satanás que pesava sobre as nossas costas. E hoje nós não somos mais subjugados ao peso do pecado. Se há um jugo sobre nós, como a irmã Sheila leu agora há pouco, se há um jugo sobre nós, é o jugo de Cristo. Ele não é mais pesado, é um jugo que é leve, que é suave e que é agradável ao nosso Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. É esse o jugo que nós carregamos. Nós éramos escravos do pecado, mas graças sejam dadas a Jesus Cristo, que nos libertou pelo seu sacrifício em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a E hoje, E hoje, se nós somos escravos de alguém, nós somos escravos de Jesus Cristo. Somos escravos do nosso Senhor em nome de Jesus. O seu jugo é suave, o seu fardo é leve, ele é agradável, ele não nos obriga a nada em nome de Jesus, muito pelo contrário, como dizia a nossa irmã Sara, em nome de Jesus, nele, na presença dele, no lugar, na morada dele, em nome de Jesus, nós temos paz, temos leveza, temos alegria em nome de Jesus. E não há nada, meus irmãos, não há nada melhor do que nós estarmos na presença do Senhor. Lá nós temos paz, lá nós temos alegria, lá nós temos satisfação, lá nós temos liberdade em nome de Jesus. Muitas vezes nós estamos sozinhos no nosso quarto de joelhos diante de Deus, e ali é o melhor lugar do qual nós poderíamos estar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. É o lugar no qual nós nos escondemos, no qual nós expressamos as nossas dores para o Senhor em nome de Jesus. E Ele vem curando as nossas feridas, sarando-nos em nome de Jesus de coisas que às vezes nós achamos que nem sequer vamos ser libertados. Mas Ele vem sobre nós, Ele tira aquele jugo pesado, Ele coloca um fardo leve, Ele nos enche com a sua presença em nome de Jesus. E nós ficamos satisfeitos e plenos com a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. E aí, quando Ele vem sobre nós somos livres em nome de Jesus. Nós temos essa paz, temos essa alegria, temos essa satisfação. Glória a Deus. Somos outras pessoas. Verdade, Jesus. Somos outras pessoas. Mas aí, glória a Deus. Depois que nós nos convertemos, e a conversão de muitas pessoas ela é impactante, transformadora, nós nos tornamos pessoas completamente diferentes. E estamos ali em toda aquela empolgação e aquela vontade de servir ao Senhor, estamos agora leves em nome de Jesus Cristo, todo aquele fardo foi embora, e nós estamos livres em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas aí algo acontece sobre as nossas vidas que tira essa liberdade, e muitas vezes isso não demora a acontecer. E foi justamente por isso que eu li nesta passagem de Mateus capítulo 23, uma passagem pesada, mas dita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus, Ele vem sobre as nossas vidas, nos liberta, mas muitas vezes nós passamos a congregar. E aí a liberdade que Ele conquistou na cruz para nós, glória a Deus, aleluia. ela vai se perdendo. E ela vai se perdendo, e ela vai se perdendo. E homens que entram na igreja como homens libertos do pecado, vão se tornando escravos, não de Cristo, mas escravos de uma instituição como um CNPJ que vai colocando, como diz a passagem aqui, ele vai amarrando fardos pesados e os põe sobre os ombros dos homens, e eles sequer como Deus se dispõe a movê-los, e aí eles vão colocando esses fardos sobre as nossas costas, sobre as nossas vidas, e nós vamos ficando pesados. Você sabe aquela liberdade que nós tínhamos, aquela alegria que nós tínhamos de servir ao Senhor, ela vai se perdendo, porque eles colocaram tantos fardos em cima de nós.
Aleluia. Que a alegria que nós tínhamos de servir ao Senhor se perde. Glória a Deus. Aleluia. Eu não tinha planejado falar sobre isso hoje, mas tantas pessoas me procuraram nesse mês que se passou, relatando o mesmo problema, a mesma dificuldade. Há pessoas aqui que eu sei que passaram sobre isso, pessoas na minha família que eu sei que passaram por isso. Eu preciso vos anunciar isso em nome de Jesus, meus irmãos. Muitas vezes nós somos libertados por Cristo, mas a igreja na qual nos congregamos, ela nos aprisiona mais uma vez. Que aquilo que era para ser uma alegria, uma satisfação, uma comunhão entre os irmãos, se torna um fardo extremamente pesado, né? E nós acabamos nos desviando da presença do Senhor. Às vezes estamos aqui na igreja, nós estamos em uma igreja, mas estamos desviados, fazendo coisas que não têm nada a ver com o reino de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Essa semana, um colega antigo ele me procurou, dizendo que ele queria sair da igreja na qual ele congregava, mas ele disse que ele tinha medo, que ele temia falar com o seu pastor, que ele queria sair, que ele tinha outras perspectivas, ele tinha outras prioridades. E é justamente isso que muitas vezes acontece, não em todas, obviamente, mas em muitas igrejas mundo afora. Eles incutem um medo em nós. Vocês já pararam para pensar que às vezes Cristo nos liberta, mas nós entramos na igreja, nós nos tornamos escravos daquela igreja. Em primeiro lugar, quando nós entramos na igreja e nós temos ali, uma das coisas que sempre acontece nas igrejas é que nós temos um momento para louvar a Deus, e esse momento específico muitas vezes acontece antes da pregação. É um momento de louvor que é justamente para nós escolhermos dízimos e ofertas. E dízimos e ofertas, meus irmãos, em muitas igrejas, ele não é uma opção. Se você não der o dízimo e oferta, se você não der especialmente o dízimo, o gafanhoto, o ceifador, o colhedor e mais aquelas outras coisas que estão ali no Antigo Testamento, eles vão destruir as suas finanças. Se você não der aquela obrigação que foi imposta não pela igreja, não pelo judaísmo, mas sim pela igreja evangélica moderna, você vai ser destruído, você vai para o inferno, porque você não deu o seu dinheiro para a igreja, meus irmãos. Eu quero ser bem enfático, como eu fui no nosso primeiro culto aqui, em nome de Jesus. Nós não acreditamos no dízimo em nome de Jesus. Por quê? Porque Cristo nos libertou para nós sermos livres em nome de Jesus. Glória a Deus. E se Deus ele precisasse do nosso dinheiro para nos salvar, que Deus é esse? Glória a Deus. Que Deus é esse que ele precisa dos nossos 10% nos obrigar? Não há nenhum problema em nós ofertarmos livremente a igreja, de coração, de boa vontade, porque nós queremos, porque nós sentimos de ajudar, mas não é obrigado. Vocês sabiam que nem sequer os judeus dos dias de hoje eles não o dizem? Os judeus do Antigo Testamento, eles não dizimam hoje. E em nós evangélicos, por que nós teríamos que dizimar? Qual passagem há nas Escrituras Sagradas que nos obrigam a dizimar hoje? Como nos diz lá Gálatas capítulo 5, se alguém confia na lei, ele caiu da graça. Se a nossa confiança está em guardar o sábado, se a nossa confiança está em dizimar para ser salvos, nós caímos da graça porque nós não estamos confiados em Cristo, estamos confiados em práticas da lei. Glória a Deus. E se nós, meus irmãos, precisamos ainda hoje dizimar, é melhor em nome de Jesus, então nós corrermos também, procurarmos um sumo sacerdote, procurarmos rolas e pombinhas, bois, ovelhas, para nós sacrificarmos e cumprirmos todo aquele ritual do Antigo Testamento, porque nós ainda estamos na lei de Moisés. Eu quero vos dizer em nome de Jesus, nós somos livres, o dinheiro dos irmãos é livre. É por isso que aqui está escrito em nome de Jesus, ofertas livres e voluntárias. Nada nos é obrigado. Nada nos é obrigado. Por que o pastor tem que saber do nosso salário? Por que nós precisamos dar 10%? Daí se fosse só os 10% estaria até bom. Mas quantas das vezes, eu lembro, um colega meu me contou que na igreja deles não só davam dízimo, mas quem participava da liderança. Glória a Deus, aleluia. Um colega meu me contava que eles não só eram obrigados a dar o dízimo, como todo aquele que participava da liderança, eles precisavam necessariamente participar de todos os votos, todas as campanhas, todas as pedidas de dinheiro das quais a igreja participava.
não o colocava diante dos irmãos para que eles fossem exemplo para os demais. E aí a vida da pessoa vai sendo consumida. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, como eu vos disse no nosso primeiro culto, e como todos aqueles que congregam aqui sabem, nós somos livres em nome de Jesus. O vosso dinheiro é livre para ser usado como vocês bem entenderem. E não me importa, em nome de Jesus, não me importa se os irmãos ofertam ou deixam de ofertar, não me interessa. Não me interessa o vosso dinheiro, como eu sempre vos digo. O meu objetivo aqui não é construir um império, não é fazer uma igreja gigantesca, não é arrecadar R$1 milhão. O meu objetivo aqui é nos orientar-vos em nome de Jesus a alcançar o céu. Porque tudo aqui vai passar em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Um colega meu, ele chegou a mim e disse que para que ele pudesse ir a outra igreja, visitar a outra igreja, ele precisava pedir permissão do pastor dele para poder ir. Porque sem essa permissão ele não poderia jamais passar, mesmo no dia de culto ou em outro dia qualquer, em uma outra igreja. E aí eu pergunto, ou fico me perguntando, se o que salva não é a placa de igreja, a congregação na qual nós estamos, mas sim o reino de Deus que somos nós. E se nós aqui somos o reino de Deus, se a igreja que está do outro lado da esquina é o reino de Deus, se a igreja que está ali é o reino de Deus, por que nós não poderíamos ir lá fazer uma visita? E por que vocês precisariam pedir permissão para mim? A palavra do Senhor nos diz que aqueles que são pastores, eles devem se comportar não como senhores do rebanho, mas sim como servos em nome de Jesus. E ela vem nos dizer também que aquele que quiser ser o maior, ele deve ser como quem? Como o menor em nome de Jesus. Eu sou o menor dentre vós. Eu que preciso pedir autorização para vocês em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu quero que fique claro para vocês que vocês são livres. Vocês não precisam me pedir permissão para visitar uma outra igreja, para ir para outro lugar, e nem sequer para sair da igreja e ir para outra igreja. Por quê? Porque o reino de Deus não é a santa igreja evangélica. O reino de Deus é todo aquele que adora o Senhor em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 1. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Aqui o apóstolo Paulo estava combatendo a circuncisão que estava entrando mais uma vez no reino de Deus. E havia pessoas que estavam dizendo que para ser salvo era necessário se circuncidar mais uma vez, se eles quisessem. E o apóstolo Paulo vem aqui e nos diz exatamente isso que eu vos estou dizendo. Não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Meus irmãos, vocês são livres. Eu não sou o vosso chefe, eu não sou o vosso pai, eu sou o vosso pastor, eu vou vos indicar o caminho. Eu não sou perfeito também, eu posso errar. Eu posso ser ajudado por vocês, eu posso precisar da orientação ou da oração de vocês, porque eu não sou maior, eu sou menor em nome de Jesus. Deus, aleluia. Meus irmãos, em nome de Jesus, tenhamos sempre essa convicção que nós somos livres em nome de Jesus. Nós somos livres, é para a liberdade que Cristo nos libertou. E se algum dia vocês precisarem sair daqui e forem para outro lugar, nós não estivermos mais aqui, ou seja o que for, em nome de Jesus, não vos deixeis prender ao jugo da escravidão. Não deixe que os homens vos oprimam em nome de Jesus. Aleluia. Porque a palavra do Senhor ela nos diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, que aonde o Espírito de Deus está, aí a liberdade em nome de Jesus. Aonde o Espírito de Deus está, aí a liberdade em nome de Jesus Cristo. Se você for em algum lugar que você não tem liberdade, que para você visitar alguma outra igreja, você precisa de pedir autorização, e às vezes essa autorização é até negada. Glória a Deus. Meus irmãos, eu já saí de igrejas amaldiçoado, dizendo que nada mais na minha vida daria certo. Eu já saí de igrejas, eu e a Shirley, sob ameaça de processo judicial. Isso é a igreja do Senhor. Essa é a igreja que o Senhor Jesus Cristo instituiu na terra. Mas em nome de Jesus, em verdade, eu vos digo, vocês são livres. Eu quero os irmãos aqui, eu quero muito todos vocês conosco, mas se
Se um dia, escutem bem o que vos estou dizendo. Glória a Deus. Se um dia, seja pela distância, a Sheila e o Ednei, por exemplo. Eu sei que não é fácil para vocês virem da Ceilândia para cá. Eu sei que é difícil. Eu sei que há um gasto envolvido, eu sei que há tempo envolvido. Nem se talvez um dia vocês encontrarem uma igreja que lhes seja agradável perto da casa de vocês. Sejam livres em nome de Jesus. Não há obrigação, não há imposição. Eu não estou impondo nada a vocês. Glória a Deus. Que se em nome de Jesus vocês quiserem vir aqui, que seja por livre e espontânea vontade, em nome de Jesus. Sejam livres. Não deixem que jamais ninguém venha vos prender sobre o jugo da escravidão, mas que a liberdade que Cristo conquistou para vós sempre permaneça em nome de Jesus, até que, enfim, Ele nos leve para o céu, aonde essa liberdade vai se manifestar ainda mais, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muitas das vezes, meus irmãos, nós vamos a igrejas e eles se voltam para nós, eu ouvi muito isso, eles se voltam para nós e dizem, não olhe para o homem, não olhe para mim, mas olhe para Cristo. Olhe para Cristo. E eu vos digo que isso também não é verdade. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz, o Senhor Jesus Cristo diz, que nós conhecemos os homens pelos seus frutos. É pelos seus frutos que nós os conheceremos. E se nós não formos olhar para a liderança, para as pessoas que estão conduzindo a igreja, como, pois, nós podemos permanecer em determinado lugar? Quando nós formos em uma determinada igreja, por alguma razão, nós precisamos olhar sim para as pessoas. Nós precisamos analisar sim os seus frutos em nome de Jesus Cristo. Porque é pelo fruto, não pelo que a pessoa fala, mas é pelos frutos que nós sabemos quem aquela pessoa é. Sabe como nós descobrimos que um homem e uma mulher nasceram verdadeiramente novo? É pelos frutos dele. É pela santidade, é pela vida de oração, é pela transformação, é pela calmaria que a pessoa passa a demonstrar, é pela paz, é pela alegria, é pelo tratar bem a sua família em nome de Jesus e essas coisas. Glória a Deus, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Agora, tem igrejas nas quais nós vamos que as pessoas fazem todo tipo de atrocidades. Às vezes adulteram, mentem, roubam, desviam dinheiro. E eles ainda têm a cara de pau de dizer para nós que nós não devemos olhar para eles. Em nome de Jesus, nós precisamos olhar sim, analisar sim as suas vidas. E se você ver que a sua liderança, que as pessoas que estão à frente da igreja, eu digo também para aqueles que estão nos assistindo online, que não está de acordo com a palavra do Senhor, é um engano aquele lugar. Aleluia. O Senhor Jesus, ele foi conhecido, pelos seus frutos, pelo seu comportamento, porque ele fazia o que era bom e agradável a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. É uma passagem que o irmão Carlos gosta bastante de usar, Mateus capítulo 7, que ela diz o seguinte, que no final dos tempos, haverão muitas pessoas que se colocarão diante do Senhor no juízo final. E ali, o Senhor vai separar alguns à sua direita, as suas ovelhas, para receberem o reino eterno. Mas muitos serão separados à esquerda, rejeitados por Cristo. E é interessante que essas pessoas, elas não ficam caladas, mas elas se voltam para Jesus e dizem, Senhor, como assim? Fomos rejeitados por Ti. Não fomos nós quem profetizamos em Teu nome, quem fizemos muitos milagres em Teu nome, quem expulsamos demônios em Teu nome, e agora o Senhor está nos rejeitando. E o Senhor Jesus se volta para essas pessoas e lhes diz, apartai-vos de mim, malditos, eu nunca vos conheci. Eu acredito que não existe outra instituição na face da terra que cumpra esses requisitos, de profetizar, de expulsar, de fazer milagres, em nome do Senhor Jesus. Só a igreja evangélica. Não tem outra instituição que se enquadre nos requisitos desta passagem. E essas pessoas, elas foram rejeitadas ou serão rejeitadas pelo Senhor no tempo do julgamento. Glória a Deus. Vocês conseguem perceber o risco e o perigo? De nós às vezes estamos vivendo algo que seja uma mentira. Estamos vivendo algo que nós acreditamos que está certo, mas que na verdade não é. E se nós expulsamos, e se nós fazemos milagres, etc., mas se nós nunca conhecemos ao Senhor de verdade,
Nós precisamos nos analisar continuamente. E muitas dessas pessoas, e justamente nessa passagem de Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus ele fala sobre os frutos. Porque essas coisas que essas pessoas faziam, tudo isso o Senhor Jesus fez também. Mas ele tinha os frutos em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, aquilo que nos define como cristãos, aquilo para o qual nós devemos olhar verdadeiramente, não é a expulsão de demônios, não são os milagres, nem as profecias, mas sim os frutos em nome de Jesus. É pelos frutos que nós nos conhecemos uns aos outros, e é pelos frutos que nós conheceremos as igrejas em nome de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, meus irmãos, sejam livres. E não vos deixe, mais uma vez, vos prender ao jugo da escravidão, porque Cristo vos libertou. Cristo nos libertou do sábado, nos libertou do dízimo, nos libertou do pecado, nos libertou das obrigações, ou de pedir permissão para o pastor, de precisar das satisfações pessoais para a nossa vida, para a liderança, de só poder fazer determinada coisa, se a liderança permitir. Cristo já nos libertou em nome de Jesus. Glória a Deus. Vocês são livres, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Vocês são livres. É bem verdade que a palavra do Senhor nos diz também, ela também nos dá um alerta, que a nossa liberdade, que ela não seja pretexto para nós pecarmos. É verdade. Porque muitos, sabendo que tem essa liberdade, eles deixam de fazer a vontade do Senhor, justamente porque são livres. Somos livres, é verdade, mas precisamos continuar vivendo em santidade, em Glória justiça, a Deus, em piedade, em nome de Jesus, e cumprindo a vontade do Senhor. Glória a Deus. Em nome de Glória Jesus. a Deus. Mas resumindo, o que eu quero vos deixar hoje aqui, porque eu sei que nós, se Jesus não voltar por esses dias, nós temos muitos anos de vida ainda, aonde quer que vocês forem, aonde quer que vocês estiverem em nome de Jesus, não deixem os homens vos escravizar. Eles vão tentar construir um império por meio de vocês. Eles vão tentar roubar todo o dinheiro que for possível de vocês. Eles vão tentar pegar todo o tempo que vocês tiverem em prol da igreja, em prol da instituição, em prol da empresa, em prol do CNPJ, para trabalhar de graça para eles e fazer 1 milhão de coisas, né? Mas Cristo nos libertou em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vejam bem, quando nós somos livres, quando nós simplesmente fazemos a vontade do Senhor, há uma passagem que diz, que eu até mandei no grupo esses dias, não me lembro agora onde está, né? Acho que salvo engano era de Arquipo, né? Que o apóstolo Paulo falava Arquipo, da igreja que se reunia na sua casa. Quando nós vivemos de uma forma simples, quando nós não queremos luxo, né? Essas igrejas muitas vezes eles dizem que precisam comprar das melhores coisas que existem no mundo, né? Para Deus, porque para Deus nós precisamos fazer o melhor, e sob essa justificativa querem as melhores cortinas, as melhores taças, os púlpitos mais caros do mundo e todo esse tipo de coisa. Fala, Deus. Mas Deus ele não precisa de nada disso. Glória a Deus. O melhor que nós podemos dar, é como a Janaína dizia agora há pouco, é o nosso tempo a Ele em nome de Jesus. Glória Ele a ser a Deus, nossa palavra. aleluia. Esse é o melhor que nós podemos dar a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus, Glória a Deus. aleluia. Então, em nome de Jesus, sejamos livres. Não nos deixemos mais uma vez subjugar sobre o jugo da escravidão. Se começar a ficar pesado, difícil, com obrigações demais, com proibições demais, não pegues, não toques, não faça isso, não fale aquilo, necessariamente me dê isso. Aonde o Espírito de Deus está, há liberdade. Essa é a regra em nome de Jesus. E não sou eu quem estou dizendo a palavra do Senhor. Aonde o Espírito de Deus está, há liberdade. Ah, pastor, mas lá acontecem milagres e todo esse tipo de coisa. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Isso não é requisito para nós sabermos se ali é o lugar de Deus ou não. Analise os frutos em nome de Jesus. Você vai ver se aquele lugar é verdadeiramente Deus ou não. Em nome de Jesus. Interessante que essa passagem que nós lemos, já finalizando as minhas palavras, talvez tenha sido um dos discursos mais duros de Jesus. Glória a Deus. E a gente vê, lendo esta passagem, que Jesus ele estava muito chateado. Tanto que ele não mediu as palavras com aquelas pessoas. Os escribas e os fariseus, eles eram os líderes religiosos daquela época. Sabem, meus irmãos, quais foram as vezes nas quais Jesus mais se indignou e ele se mostrou com raiva nos evangelhos? Foi justamente na casa do Senhor.
Nesta passagem aqui ele diz abertamente aos escribas e fariseus tudo aquilo que eles estavam fazendo de errado, e eles lhes chamam de hipócritas, lhes chamam de serpentes, né? Eles diz que eles não vão entrar no reino dos céus. Versículo 33, serpentes, raça de víboras, como a vez de escapar ao julgamento do inferno. Evangelho de João, capítulo 2 ou 3, salvo engano, uma vez que nós vemos ali Jesus extremamente indignado. Foi quando ele entrou na igreja, entrou no templo do Senhor naquela época. Ele viu não pessoas adorando ao Senhor, não pessoas cumprindo a vontade do Senhor em jejum e oração, coisas desse tipo. Ele viu barricadas, ele viu mercadores, ele viu mercenários, ele viu pessoas vendendo pombas, rolinhas, vacas e todo aquele tipo de coisa, trocando dinheiro, vendendo e essas coisas abomináveis. Eles fizeram da casa do Senhor uma casa de negócios. E ali, nós vemos o Senhor Jesus com extrema raiva. Ele pega um chicote, ele começa a expulsar todos aqueles animais do templo, e ele grita em alto, em bom som, né, que aquelas pessoas estavam fazendo da casa de Deus uma casa de negócio, uma casa de mercadores. Aleluia. Nós aqui não pedimos dízimos nem ofertas para ninguém, somos livres. E como eu disse no nosso primeiro culto, se não me engano, o nosso irmão Rei estava aqui. Nosso primeiro culto eu disse que bazar, rifa, galinhada, lavar carro, Glória a Deus. todo esse tipo de coisa é uma abominação aqui para nós. E nós não aceitaremos. Glória a Deus. Fala a Deus. Se um dia for necessário fechar as portas da igreja por falta de condição, eu fecho, mas eu não vou fazer nada disso em nome de Jesus. Glória a Porque Deus. aqui não é uma empresa, nem uma casa de negócio, aqui é a casa do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu sei que disse muitas coisas, mas em nome de Jesus, levem isso para a vida de vocês. Porque lá fora, em verdade, eu digo, tem muitas pessoas subjugadas sobre o peso das suas igrejas, que perderam a sua liberdade em Cristo. Aonde quer que vocês forem neste mundo, nunca vos deixais, em nome de Jesus, vos prender de novo ao jugo da escravidão. Não deixem nem pastor, nem apóstolo, nem presbítero, diácono, ou seja quem for, tirar a liberdade que Cristo vos deu. Glória a Em Deus. nome de Jesus. Ponhamos de pé, em nome de Jesus. Eita Deus. Queria pedir que a minha esposa Sheila fizesse uma oração, encerrando a pregação e orando por isso. Não só pelos que estão aqui, mas pelos que nos ouvem, para que sejam livres, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós te rendemos graças nesta noite, Pai, porque Tu és maravilhoso. Senhor, obrigada pelas palavras, Papai amado, que o Teu servo trouxe nessa noite. Nós queremos te pedir, Papai amado, que o Senhor possa retirar, Papai amado, todo o jugo, Papai, toda a escravidão, Papai, que foge da Tua palavra, Papai, desta igreja, Papai, da igreja brasileira e da igreja, Papai, de todas as nações. Que o Senhor possa estar visitando, Papai amado, a Tua igreja em toda a face da terra. Senhor, vai retirando os enganos, Papai, nós clamamos a Ti nesta hora, Papai, pela Tua noiva, pela Tua igreja. Senhor, e se outra hora, Papai amado, nós, muitas das vezes como líderes, Papai amado, nos enganemos, Papai amado, pelos ensinamentos dos quais nos foram passados, ó Deus, se nós influenciamos, Papai, persuadimos pessoas, Papai amado, a fazer aquilo, Papai amado, que não está de acordo com a Tua palavra. Que o Senhor possa, Papai amado, nos perdoar nesta hora, em nome de Jesus. Papai amado, Deus Santo, Deus querido. E se tem algo a mais, Papai amado, que o Senhor quer nos esclarecer, através do poder da Tua palavra, Papai, porque a Tua palavra nos garante que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Papai, fala conosco, nos mostra, Papai, abra os nossos ouvidos e visões espirituais, Papai, para que nós possamos aprender do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Nos liberta cada dia mais, Papai, que nós possamos crescer em fé e em amor, em nome de Jesus, e fazer a Tua vontade na face da terra. É isso que nós te pedimos, te agradecemos. Amém.